vida, o Senhor venha nos ensinar e nos aproximar cada vez mais do Senhor e nos moldar à imagem do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelo Felipe agora, que vai trazer a palavra para a gente. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela vida do Felipe. Eu peço que o Senhor abençoe a vida dele e use a vida dele grandiosamente, poderosamente. Que o Teu Espírito Santo seja sobre a vida do meu irmão, Senhor. E muito obrigado pela vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Aí, agora está funcionando. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Hoje a gente vai continuar a série das disciplinas espirituais e hoje a gente vai falar sobre a celebração. E antes de a gente partir propriamente para o que o Senhor me trouxe ao coração, queria compartilhar com vocês até quão desafiadora foi essa disciplina para mim. Foi uma disciplina que me fez encarar a realidade, se eu sou alegre mesmo, ou se eu tenho momentos de alegria e felicidade, ou se eu sou verdadeiramente alegre, e entender o que é a alegria de um cristão. Essa disciplina foi desafiadora, mas extremamente edificante à minha vida. E eu espero que seja edificante a vida de vocês. Então vamos lá. Hoje, como eu já disse, a gente vai falar sobre a disciplina da celebração. Só que, antes de mais nada, a gente tem que entender que a celebração e a alegria, elas estão intimamente ligadas, elas são conectadas. Só que... Opa, aí? Aí. No entanto, na cultura atual, a prática de celebrar diariamente se perdeu. Agora a celebração está reservada apenas a datas específicas, como aniversário, ou conquistas específicas, conquistas significativas, como uma promoção, como a compra de um veículo, de uma casa. Você pode ver que a nossa celebração ela ficou restrita a essas coisas. E isso resulta em celebrações muitas vezes mecanizadas, limitadas a motivos passageiros, motivadas apenas em ocasiões. E existe um filme chamado A Procura da Felicidade, que é o filme que é estrelado por Will Smith, e é um filmão, inclusive, podem assistir. Ele exemplifica bem essa busca constante pela felicidade que todos nós enfrentamos, que todas as pessoas passam. E nós, como cristãos, temos a verdadeira alegria. Por isso, a nossa vida deve ser uma constante celebração, independente das circunstâncias, independente do que nos tem acontecido. A nossa vida deve ser uma constante celebração. Pois o nosso Deus, a Bíblia nos apresenta um Deus alegre. Então, Ele quer que os seus filhos também sejam alegres e se alegrem nele. Antes de a gente entrar no versículo que a gente vai ler, quero pensar com vocês uma analogia aqui. Imaginem comigo aqui um jardim bem cuidado, um jardim bem bonito, um jardim lindo. Quem talvez já passou por Curitiba já viu aquele jardim, como que é o nome? Jardim Botânico de Curitiba. Então imagine um jardim lindo. Um jardineiro diligente, cuidadoso, ele não pode esperar um evento especial para regar e cuidar das suas plantas. Ele não pode esperar uma conquista significativa. Imagina se ele vai regar e cuidar das suas plantas apenas no seu aniversário, uma vez por ano. Como que esse jardim vai ficar? Morto, correto? Então, ele faz todos os dias. E da mesma forma, a celebração, ela deve ser cultivada diariamente em nossas vidas. Ela deve ser tratada com carinho diariamente em nossas vidas, cuidando da nossa alegria e gratidão, independente das circunstâncias. Cuidando dessa nossa alegria e gratidão em todo momento. Então vamos partir para o que a Bíblia nos fala sobre essa disciplina. Vamos abrir em Salmos, capítulo 100, versículo 1 e 5. Do 1 ao 5. Salmo 100, do 1 ao 5. Vou ler aqui na NVI primeiro e depois vou ler na NAA. Na NVI diz assim: aclamem ao Senhor, o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria.
Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça, em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal e eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Na NAA diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graça e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração é a sua fidelidade. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai, graças te damos, Senhor. Sua palavra foi lida, Senhor. E que agora, nesse momento, Pai, que o nosso coração esteja totalmente direcionado a Ti, todo o nosso ser, Pai, esteja atento ao Senhor, sensível àquilo que o Senhor quer nos falar, Senhor. E que eu não seja um empecilho, mas que seja um mensageiro, um instrumento utilizado por Ti, para a honra e glória do Seu santo nome e para a edificação dos meus irmãos. Amém. Estes salmos é uma expressão de louvores alegres e de gratidão a Deus. Um fato curioso é que esses salmos é conhecido como ações de graça. Há dentro de salmos, vários salmos que rendem graças ao Senhor, mas ele é conhecido como salmos de ações de graça, ou salmos do jubilate. E ele nos convida a celebrar a Deus por sua soberania e bondade. Então, quero fazer uma pergunta a vocês. Pelo que vocês são gratos? O que alegra vocês? Fiquem com essa pergunta na mente. E outra pergunta é: vocês são alegres ou vocês estão alegres? Se sua alegria é eterna ou é passageira, dependendo do que está acontecendo? Fiquem com essas perguntas na cabeça. Vamos analisar, então, esse profundo salmo de celebração. Alguém lê para mim o versículo 1 e 2. Esses salmos, essa parte aí, é um convite universal ao louvor. Primeiro, antes de mais nada, a gente tem que entender que devemos celebrar o Senhor da maneira que Ele quer ser celebrado. Não da maneira que a gente acha que deve celebrar o Senhor. Não, há uma maneira de ser celebrado. E esses dois primeiros versículos nos ensinam como celebrar o Senhor. O salmista, ele nos dá um modo. É com alegria, é com gratidão. Vocês veem que tem a palavra júbilo. E a palavra júbilo mostra que não é um louvor mecânico, feito por obrigação ou feito de qualquer jeito, mas é com um coração sincero, com uma intensa alegria e gratidão ao Senhor de nossas vidas. O salmista chama todas as terras, louvem ao Senhor. Todas as terras, adorem ao Senhor. Todas as terras devem se alegrar no Senhor, porque somente o Senhor é a fonte verdadeira de alegria. Somente em Deus temos a raiz verdadeira da alegria. É apenas em Deus que encontramos uma alegria imutável, que não depende nem oscila com as situações do dia a dia, que não está presa nas coisas deste mundo, é somente em Deus. Então devemos servir ao Senhor com alegria. Uma maneira de louvar o Senhor, além dos cânticos e louvores que a gente entoou agora, neste momento, agora atrás, é servindo a Deus. E toda vez que servimos ao Senhor, estamos adorando Ele. Estamos reconhecendo o senhorio de Deus sobre a nossa vida, a sua soberania. Só que nosso serviço ao Senhor, ele não deve ser motivado por barganha, com obrigação. Vou fazer isso a Deus para que Ele me dê aquilo. Vou servir ao Senhor aqui momentaneamente para conquistar aquilo que eu quero. Não, deve ser com alegria de estar fazendo a vontade de Deus. Davi, em uns salmos que ele escreve, ele pede assim: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. E essa é a mesma mentalidade que a gente deve ter. É servir ao Senhor, obedecer ao Senhor com alegria, pedindo que Ele nos ensine a fazer a vontade dEle, pois a vontade de Deus é infinitamente melhor do que os nossos desejos, do que os nossos planos. Nada se compara a fazer a vontade de Deus. Continuando,
Alguém pode ler o versículo 3 para mim? Versículo 3 é o motivo de celebrarmos. Este versículo nos apresenta o motivo de celebrarmos e nos alegrarmos em Deus. Percebam que são três. O primeiro é porque foi o Senhor que nos fez. O segundo, a Ele pertencemos. E o terceiro, Deus é o nosso bom pastor. Algo importante de a gente notar é que essa alegria não é um sentimento, não é um mero sentimento, mas é uma certeza que está entrelaçada, intimamente ligada com o pertencimento, com a filiação, com a aliança que temos com Deus. Se a gente prestar atenção nesse versículo, algumas versões vai falar, saibam que o Senhor é Deus. Outras vão falar, reconheçam que o Senhor é Deus. O salmista está trazendo um convite, está fazendo um convite, um chamado para um relacionamento profundo com o Senhor. E é somente dessa maneira, é somente se relacionando de uma maneira profunda com Deus, que seremos capazes de conhecer quem realmente Deus é. A sua obra redentora e a sua maravilhosa boa nova que nos transforma. É somente tendo esse relacionamento profundo que podemos cantar músicas, a qual a gente acabou de cantar. Louvando ao Senhor por sua obra. Não tem como louvar algo que não conhecemos, como Adão trouxe sábado passado. Então, se achegar em Deus, meditar na sua palavra, vai nos fazer entender a necessidade que temos de agradecer a Ele todos os dias. Vai nos fazer entender que temos motivo de sobra para celebrar todos os dias. Até nos pior dia. Aquele dia que você fala assim, cara, tudo deu errado. Há motivo de ser celebrado. Porque a gente não celebra o momento, mas celebra o nosso Deus que é eterno. E Ele é imutável. Então há motivo de celebrar. Meus irmãos, percebam que Deus, além de nosso Criador, Deus é o nosso Redentor, e dele somos. Isso implica que pertencemos a Deus, que somos a sua propriedade, e que somos totalmente dependentes de Deus para todas as coisas. Então, o salmista, ele vai dar uma imagem para o nosso entendimento aqui, ele vai falar que somos rebanho do seu pastoreio. É uma imagem que dá a ideia de cuidado, de proteção, e reforça essa dependência que temos de Deus. Assim como um pastor cuida bem de suas ovelhas, assim como um pastor é capaz de dar a vida pelas suas ovelhas, Deus cuida de nós com amor. Deus deu a vida por nós. Então vejam essa imagem que Ele nos dá para facilitar o nosso entendimento, para a gente ter a compreensão da maravilhosa obra de Cristo sobre as nossas vidas. Temos que compreender e conhecer a Deus com a nossa mente, mas também com o nosso coração. Quando o nosso coração se alegrar no Senhor, se regozijar no Senhor, não buscaremos mais prazeres em qualquer outro lugar, não buscaremos mais prazeres no mundo, mas estaremos cheios de Deus, e quanto mais cheios de Deus, mais vazios do mundo, quanto mais vivos para Cristo, mortos estaremos para o mundo. Vocês conseguem perceber isso? Que quanto mais cheio de Cristo, o mundo vai deixar de ser atrativo aos nossos olhos, o pecado vai deixar de ser atrativo aos nossos olhos. E isso é uma coisa incrível, é uma maravilhosa obra que o Senhor faz em nós. É o cuidado do Senhor com a nossa vida. Isso aqui, a gente pode ver que o Senhor nos guia e nos condiciona a viver dessa maneira. Quanto mais cheios dele, menos estaremos do mundo. O prazer do mundo, o único prazer que o mundo pode nos oferecer é um prazer passageiro, vazio, momentâneo. Não se compara e nem dá para competir com o prazer eterno que temos em Cristo, a satisfação e o regozijo eterno que temos em Cristo. É somente em Deus que temos a plenitude da nossa alma, a alegria da nossa alma, é somente em Deus. C.S. Lewis, ele vai comentar que a alegria é coisa séria nos céus. Parece até irônico, né? A gente falar que a alegria é algo sério. Mas devemos tratar com essa mesma seriedade. Quando se entregarmos ao Senhor, encontraremos a verdadeira alegria. Vamos ver o versículo 4. Alguém lê o versículo 4 para mim. O salmista nos convida a adorar o Senhor. O átrio era o lugar onde o povo se reunia para louvar a Deus. E nós, como um só povo, devemos louvar o Senhor em comunhão,
cantando hinos, louvores em adoração a Deus. A gente se reúne na igreja para, como um só povo, adorar o Senhor. E esse versículo 4, ele encoraja-nos a fazer isso. Como um só povo, em uma só voz, render graças ao Senhor continuamente. Mas a gente tem que entender também que o nosso louvor não para aqui. Não fica preso nessas 4 paredes. Nosso culto não fica preso nessas 4 paredes. Mas há necessidade de louvar o Senhor com as nossas vidas. É isso que Paulo vai nos ensinar. Seja comer, seja beber, façam tudo para a glória de Deus. Então todas as nossas ações, tudo que fizermos, deve ser feito para a glória e para o louvor do Senhor. Nossa vida deve ser um culto prático a Deus, um louvor prático ao Senhor. Spurgeon, falando sobre esse versículo, ele destacou a importância de entrar na presença de Deus com um coração grato. Ele acreditava que a gratidão é a chave para a adoração aceitável. Para ele, ações de graça são uma resposta natural às muitas bênçãos que Deus derrama sobre nós. E ainda mais, Spurgeon comenta que o bendizer o nome de Deus significa proclamar e celebrar o seu caráter e as suas obras maravilhosas. O que Spurgeon está tentando mostrar para nós aqui é que a celebração é o ato de um coração grato. A celebração resplandece e reflete um coração contente, grato ao Senhor. É um coração que entendeu quem Deus é, o caráter de Deus e a sua maravilhosa obra. E percebeu que não há nada mais digno de louvor, de adoração, de amor, de rendição do que o Senhor. Não há nada mais digno disso. Todo louvor, toda honra seja dada ao nosso Deus. Saibam disso, não há nada mais digno. Isso tem que estar marcado e vivificado em nosso coração. Meus irmãos, vamos para o versículo 5 ali. Vamos destrinchar um pouquinho do versículo 5. Alguém lê para mim? Achei que ninguém ia ler. Ia ter que parar de tomar água e ler aqui. Tá, o versículo 5, ele vai nos falar do caráter de Deus. Você vê que nos outros versículos, o salmista nos chama a agir. Chama nós, adoradores, a agir. Empregando uma série de verbos. Celebrem, sirvam, apresentem-se, louvem. Você vê? É nítido isso. E agora, no último versículo, o salmista se dedica a nos dar mais motivos para celebrar o nosso Deus. E a lista é infindável. Ele poderia estar vivo até hoje, e ele ia estar escrevendo vários e vários e vários motivos para celebrar o nosso Deus. E com a inspiração do Senhor, o salmista encerra com palavras de adoração a Deus, nos apresentando o caráter de Deus. E vamos analisar então. Primeiro, Deus é bom, e a sua bondade não depende de nossas ações para desfrutarmos dessa bondade. É incrível como a bondade de Deus alcança tanto crentes como descrentes, ímpios como justos. A chuva cai para todos. É incrível isso. Deus é infinitamente bom em essência. Deus é tão bom a ponto de morrer para nos dar a vida. Fomos encontrados, alcançados por Deus. Ele derramou um favor merecido sobre nós. Foi o que mais a gente falou desde a abertura, cantando. E quando o Luizão, antes de orar aqui, mostrou a graça de Deus. Ele derramou esse favor merecido sobre nós. Deus é tão bom. Deus é tão bom a ponto de mudar o status de um terrível pecador, condenado nos seus delitos e pecados, que caminhava para a morte eterna, agora para o inocente, redimido e justificado por Cristo, que agora caminha na vida eterna, caminha em direção à vida eterna. Deus é tão bom, cara. Deus é tão bom e a gente pode gritar alegremente isso, jubilar de todo o coração. Verdadeiramente, Deus é bom. Olha essa bondade de Deus em sua obra. Olha como Deus é bom. Segundo, Deus é misericordioso e fiel. E é importante perceber que a misericórdia de Deus é eterna. Eu quero usar as palavras do profeta Jeremias em suas lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e 23. Eu vou ler aqui. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela se renova cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Apesar das nossas burradas, dos nossos erros, a misericórdia do Senhor se renova diariamente. Isso é motivo para celebrarmos.
neste último versículo, temos 3 características do nosso Deus, que com certeza nos constrange com tamanha grandeza e tamanha graça. São elas: o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso para sempre e o Senhor é fiel. Diante disso, podemos ter a certeza de que em todas as circunstâncias Ele estará conosco, por causa de sua bondade, por causa da sua misericórdia, por causa da sua fidelidade. Não é porque, como o Henrique disse, a gente é queridinho, não é porque somos diferentes, somos especiais, não, é por causa de quem Ele é. Nós, graças a Deus por isso, nós cristãos, podemos descansar mesmo em meio à tempestade, sabendo que o Senhor é quem controla o barco. Olha a beleza que é o carinho de Deus por nós. Olha o amor, a misericórdia do Senhor, o caráter dele é imutável. E isso nos dá certeza de que todo momento o Senhor estará conosco. Ele não é igual a gente, que é vacilante. Em um momento acha uma coisa e no outro momento deixa de achar, muda de opinião. Não, o Senhor é imutável. Ele nunca vai nos deixar. O seu caráter nos mostra isso. E eu acredito que essas 3 verdades absolutas são mais do que suficientes para que nós jamais sejamos ingratos, ou nos esqueçamos de agradecer a Deus, se esqueçamos de celebrar quem Ele é. Essas verdades têm que estar gravadas em nosso coração e vivificadas em nossa vida. Então, trazendo para hoje, falando sobre as implicações para hoje, como eu disse no início, hoje a nossa alegria está condicionada às situações do dia a dia, a promoções, o dia foi bom hoje, hoje tudo deu certo, então nossa alegria está condicionada a isso. E é fato que toda pessoa busca um sentido para a vida. Todo mundo busca algo que traz alegria e felicidade. É uma loucura alguém falar assim: não, eu tento buscar a tristeza, eu tento viver de maneira triste. É uma loucura. A pessoa não está em são juízo. Todo mundo busca a felicidade. Em todo momento da nossa vida buscamos a felicidade. Seja quando criança, seja quando adolescente, em todo momento. Isso é um fato. Só que, desde que o pecado entrou no mundo, o homem desviou sua alegria de Deus. O homem parou de buscar a sua alegria em Deus. E passou a buscar a sua alegria em coisas passageiras e superficiais. Passou a buscar a sua alegria em coisas deste mundo. E a alegria que o mundo tem para nos oferecer é uma alegria passageira que vai nos deixar ansiosos, pois pode nos ser tirado. Eu posso comprar um carro agora e pode ser levado. É uma alegria que é passageira. Entende? Que não tem, é firmar um prego na areia, vamos falar assim. Entendeu? Então, essa alegria, enquanto a nossa alegria for fundamentada em coisas e pessoas, vivemos uma alegria passageira que vai deixar a gente ansioso. Vai fazer com que a gente ande de maneira ansiosa. Por exemplo, eu amo a minha esposa, né? Tem que dar o exemplo ali, né? Eu amo minha esposa. Só que se ela for a raiz da minha alegria, e por alguma situação ela me for tirada, que Deus queira que não aconteça isso, mas se por alguma situação ela me for tirada, minha alegria acaba, estará totalmente frustrada, porque ela era minha alegria e não Cristo. E meus irmãos, Cristo é a única coisa que ninguém tira de nós. Olha como maravilhoso é isso. A alegria do cristão não pode ser frustrada, porque ela é fundamentada em Cristo. E Cristo, ninguém tira de nós, ou melhor, ninguém nos tira da mão de Cristo. Vocês conseguem perceber isso? De maneira nenhuma, ninguém é capaz de tirar a gente da mão de Cristo. O catecismo de Westminster vai falar que a finalidade do homem o principal fim e dever do homem é amar a Deus e desfrutar da sua companhia para sempre. Meus irmãos, nós fomos criados para se alegrar nele e nele celebrar, desde o Éden assim. Deus nos deu festas para celebrar ele e a sua providência. A gente tem isso no Antigo Testamento. Em Filipenses 4:4, a gente tem um conselho que o apóstolo Paulo vai nos dar, mostrando que a alegria verdadeira do cristão está no Senhor. Alguém abre em Filipenses 4:4 e leia para nós. É só o 4. Alegrar-se no Senhor é um mandamento. Se a gente olhar para a situação de Paulo, a hora que ele escreve esse conselho, ele não escreve num espaço 5 estrelas. Ele não escreve isso em meio a um mar de rosa.
Não, Paulo escreve isso em meio à prisão. Sabe como que a carta de Filipenses é conhecida? Ela é conhecida como a carta da alegria. E é escrita por alguém em uma situação desesperançosa. É escrita por alguém que já tinha passado necessidade, que já tinha sofrido marcas pela cruz de Cristo, a ponto de quase morrer. Olhem para isso. Mas percebam que a alegria de Paulo, ela não está presa no mundo, mas sim ligada no Senhor. E o que é, meus irmãos, o que é passar por dificuldade, passar 10, 20, 30, 40, a vida inteira de aflição e dificuldade nessa terra, comparado com a alegria que está por vir, comparado com a alegria eterna? Não passa de um sopro. Paulo é um exemplo claro disso. No mundo, a gente vai ter aflição, mas nenhuma aflição é capaz de nos tirar essa alegria eterna. Nada é capaz de nos tirar essa alegria eterna. Nem a fome, nem a sede, nem mesmo a morte é capaz de nos separar dessa alegria eterna. Então, a gente tem que ter essa mesma mentalidade, essa mesma fé de Paulo. Devemos sempre se regozijar no Senhor. Temos que entender que essa alegria cristã não é mero sentimento, como é tratado em livros, filmes. Aí, não é mero sentimento, mas ela também é circunstancial. Porém, a nossa circunstância, diferente do mundo, não é passageira. É uma circunstância imutável, firmada em uma pessoa e uma condição. Firmado na pessoa de Cristo e na condição da salvação, que já é permanente. Não pode ser tirado. Por isso, a alegria cristã é eterna, pois está firmada na graça de Deus, na sua maravilhosa obra imutável. E a gente, tendo isso marcado em nossa mente e no nosso coração, começaremos a celebrar o dia a dia, a celebrar cada detalhe da graça e da providência de Deus. Saber que a nossa alegria é ultra circunstancial, ou seja, não está presa nesse mundo, não depende das situações do dia a dia, mas apenas do nosso bondoso Deus, traz uma paz e uma alegria que é indescritível ao nosso coração. Traz um regozijo à alma, um calor à alma que é fora do comum, que não tem como descrever. É somente por meio dessa alegria que homens levantados por Deus foram capazes de encarar a morte, terríveis mortes. Mortes talvez a qual a gente nunca vai saber, mas terríveis mortes. E cantar louvores, entoar louvores em beira à morte. Com a morte cara a cara, entoar louvores alegres, celebrar alegremente. Olha para o testemunho de Estevão que a Bíblia nos traz. É incrível isso, cara. Essa alegria imbatível renova a nossa esperança diariamente. Nada tira essa esperança. E, meus irmãos, o viver contente, alegre e celebrante é um testemunho poderoso ao mundo. John Piper, ele comenta que o Evangelho não é apenas um convite a crer em certas verdades. É um chamado a viver uma vida de alegria inefável e gloriosa. Esta alegria é um testemunho poderoso do valor supremo de Deus. Spurgeon também, comentando sobre a alegria, ele diz: o cristão deve ser uma nota de louvor, um hino de alegria, uma manifestação de gratidão. A alegria no Senhor deve ser visível para todos que nos cercam. Meus irmãos, a nossa vida alegre é um testemunho atrativo ao mundo. O mundo não conhece a alegria eterna que transcende as situações. O mundo não conhece. Então, quando o mundo vê, quando os descrentes veem a nossa alegria, a nossa celebração, mesmo em momentos de desesperança, mesmo em momentos de dificuldade, onde as pessoas falam, não tem porque essa pessoa está alegre. Como é que você consegue se alegrar diante disso? Mas também, no coração deles, desperta essa vontade de querer conhecer essa alegria genuína e transformadora, que é promovida pelo Espírito Santo de Cristo. É somente por Cristo. Então, a nossa alegria cristã, celebrante, é um poderoso testemunho ao mundo. É uma ferramenta de evangelismo. É uma das mais lindas pregações que podemos dar ao mundo. Um coração contente em Cristo é uma das lindas pregações, talvez uma das mais convincentes que podemos dar ao mundo. Para a gente ter a noção de quão é importante se alegrar e viver alegre no Senhor. Vivemos em um mundo melancólico, onde a melancolia é quase louvada. E a disciplina da celebração, ela traz um antídoto contra isso. Contra a tristeza, contra o mau humor, contra a vida mecanizada e rotineira. Temos que entender que a celebração gera celebração. A alegria gera alegria. E riso gera mais risos. A disciplina da celebração, ela adiciona notas de alegria em nossas vidas. Isso é incrível.
E mais, quase finalizando, temos motivo de sobra para celebrar. Sempre que estiver desesperançoso, lembre do que Richard Foster fala. Ele diz assim: quando os pobres recebem as boas novas, quando os cativos são postos em liberdade, quando os cegos têm a vista restaurada, quando os oprimidos são libertos, quem poderia conter o grito de júbilo? Quem poderia conter? Meus amados, é tempo de alegria. Devemos jubilar, sabendo que logo estaremos juntos ao nosso Senhor. Temos motivo de sobra para celebrar, para se alegrar, pois as boas novas já chegaram. Já não somos mais escravos. Cristo nos libertou para a liberdade. Não há mais condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que Romanos vai nos ensinar. Paulo vai nos ensinar na carta de Romanos. Podemos jubilar, felizes e confiantes, dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, e vem sem demora. Podemos esperar a última festa, a festa do Cordeiro, felizes e confiantes. Podemos louvar porque o nosso rei venceu. Tem a imagem de uma guerra. Quando o povo partia para a guerra e o exército voltava vitorioso, era tempo de festa, de alegria, de celebração. E Cristo já venceu essa guerra. Então, eu e você podemos peregrinar, caminhar em direção ao nosso Senhor de maneira celebrantes, alegres e confiantes de que a chegada já é certa. A chegada é segura. Então temos motivo de sobra para celebrar. Não podemos deixar que esse mundo nos frustre, nos tampe essa alegria que Cristo nos dá. Não podemos deixar isso acontecer. Temos motivo de sobra para celebrar. Então se encha da alegria de Cristo, a ponto de transbordar essa alegria na sua vida. E como a imagem do jardineiro que eu trouxe no início, dia após dia, cultive a disciplina da celebração. Pratique a disciplina da celebração diariamente na sua vida. Construa essa disciplina. E para finalizar, eu queria pedir para colocar o testemunho do nosso irmão Gabriel aí. Gabriel, quem conhece, já, né? É um irmão nosso que vive a disciplina da celebração, mesmo em uma situação difícil. Ele celebra a bondade de Deus. E seu testemunho é uma inspiração para a nossa vida. Pode soltar aí. Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13. Vou ler para vocês. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, não sei se os irmãos sabem, alguns sim, outros não, mas eu passo por uma... Vai colocar do início aí para a gente ouvir melhor. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13. Vou ler para vocês. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, não sei se os irmãos sabem, alguns sim, outros não, mas eu passo por uma situação bem difícil. Eu tenho esclerose múltipla, progressivamente primário. Eu só tenho 5% da visão do olho esquerdo, direito, 10% do olho direito, esquerdo. Eu ando de andador em casa, mas eu já saio de cadeira de rodas, né? Eu viajei do Maranhão para Foz do Iguaçu para fazer medicina no Paraguai, fiz até o 7º período. Mas tive que abandonar tudo e voltar porque a esclerose múltipla se agravou muito. E é complicado, é difícil a gente ter planos, a gente ter projetos e ver que nenhum deles vão se cumprir. Aí que entra Cristo na sua vida. Eu não sei o que seria de mim sem Cristo no meu coração, porque eu aprendi, é uma coisa que diariamente, gente, diariamente eu luto para me aprender a viver feliz com Cristo em qualquer situação. Paulo estava falando que ele aprendeu a viver feliz na fartura, na fome, e eu estou aprendendo cada dia a viver feliz sem saúde. Infelizmente fui acometido de uma doença grave. Todos os dias eu oro para me ser curado, para me melhorar. Faço vários tratamentos,
Acredito muito que o meu Senhor está me olhando e Ele pode me curar. Mas também acredito que todas as coisas acontecem está no controle das mãos dele. E que nada pode sair do meu controle, mas não da dele. Eu estou na mão dele. Eu e minha família, minha esposa e meu filho, nós estamos na mão de Deus. Então, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso viver com saúde e eu posso viver sem saúde. E posso ser fiel a Cristo. E posso ser feliz. E posso fazer a vontade de Cristo. O seu problema não é menor do que o meu, não. Cada um tem um problema grande. Cada um tem um problema. Não diminua o tamanho do seu problema porque está me vendo com uma doença grave. Você tem um problema? Se coloque nos pés de Cristo. Abra o seu coração para Cristo. Abra. Não vá esperando que Cristo resolva todos os seus problemas, não. No mundo tereis aflições, mas eu venci. Jesus deixou isso bem claro. Mas corra para os pés de Jesus, sabendo que Ele vai cuidar de você. Que um dia Ele vai voltar para nos buscar. E nós para sempre vamos viver com Ele. Sabe por quê? Porque onde Ele estiver, Ele quer que a gente também esteja. Amém, irmãos? Espero que eu tenha contribuído alguma coisa com a vida de você. Fico muito feliz em falar com vocês da IBN Foz. Amo muito vocês. Fiquei muito feliz quando o Felipe, meu parceiro, que muito me ajudou em Foz, fez muito por mim em Foz, o Felipe. Fiquei feliz quando ele me chamou e todos os irmãos de Foz, pensar em mim, pode contar comigo. E da maneira que eu puder, eu quero ajudar vocês. Antes de a gente orar e encerrar e ir para o grupo, o Gabriel é um exemplo claro dessa disciplina. A vida do cristão não é... Ser cristão não vai nos fazer ser um mutante, um robô, que não vai sentir as pancadas da vida. O Gabriel é um exemplo claro. Ele sentiu as pancadas da vida dele. Nós também sentimos a nossa. Mas ter a vida centralizada em Cristo nos permite celebrar, não por causa do que está passando, ou das situações do dia a dia, mas por causa de quem Ele é. De quem Ele é e saber que Ele voltará é o que nos permite celebrar. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai, graça te damos, Pai, nesse momento. Tua graça é maravilhosa, meu Senhor. Tu és santo, Pai. Em todo momento, Pai, Tu olhas por nós, Pai. O Senhor está conosco em todo momento, Pai. Aqueles que estão em um momento difícil, de desesperança, Pai, traz renovo ao seu coração, mostrando que há uma alegria em Cristo, mostrando que há uma alegria imbatível no Senhor. Encha o nosso coração da sua alegria, Pai. Encha o nosso coração da sua alegria, Senhor. E que nada neste mundo, Pai, venha frustrar essa alegria, mas que vivamos de maneira alegre, testemunhando o Senhor das nossas vidas, testemunhando a sua obra maravilhosa, Senhor. Tu és perfeito, meu Pai. E não há nada melhor do que servir ao Senhor, não há nada mais digno de adoração do que o Senhor, Pai. Nos faz entender isso, Senhor, nos coloca de joelho diante de Ti, e celebrando a Sua vontade, Pai, celebrando a Sua vida, Pai, o Seu querer, Pai. Tenhamos isso marcado em nossa mente, em nosso coração. Que a graça de Deus seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora chegou aquele momento